Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos, queridas irmãs, ao escutarmos esta página do Evangelho, pode vir em nossa cabeça as seguintes perguntas: que tipo de terreno é o nosso coração? Terreno bom, que acolhe uma semente e faz germinar e dar o seu fruto? Ou um terreno ruim, que tudo que planta, nada se utiliza? E será que a palavra de Deus está encontrando espaço para germinar e crescer na minha vida? Ou estou desperdiçando a palavra, tornando-a vulnerável, sufocando, enfim, matando esta palavra dentro de nós? Queridos irmãos e irmãs, é importante pensar a respeito disso, porque o mundo espera de nós, cristãos, certos tipos de atitudes que mudem as realidades de injustiça, desamor, violência e descrença. Existe muita coisa errada acontecendo no mundo, aonde muitas pessoas inocentes estão pagando caro por causa de erro de outros que não têm responsabilidade. Isso é injustiça. Existe muita falta de amor no mundo, onde as pessoas não se acolhem, não se respeitam, não se amam, onde as pessoas realmente tratam um ao outro como se fossem inimigos. A violência, não tanto física, mas também como verbal, como também moral. E a descrença, que também está presente no mundo hoje. Muitos deixaram de confiar em Deus, colocaram Deus em segundo plano, trouxeram para a sua vida tantas outras experiências que não os fortalece nem os ajuda. Então o mundo quer realmente uma novidade, né? O mundo quer uma cura para todos esses males. O mundo quer uma solução para toda essa situação desagradável. E aí então que a gente precisa estar fortalecidos na palavra de Deus para ajudar o mundo a melhorar. Aí que a gente precisa então estar alimentado com a palavra de Deus para nos tornarmos então a própria palavra de Deus através do nosso testemunho de vida no mundo. É aí que então nós entendemos aquilo que Jesus havia pedido a todos nós: ser sal e ser luz. Mas a gente só vai conseguir ser sal e luz se a gente estiver alimentado, né? Se a gente estiver iluminado, se nós estivermos fortalecidos. E o melhor caminho para tudo isso é por meio da palavra de Deus. Como diz a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, toda a criação está gemendo como em dores de parto. Ou seja, o mundo hoje quer o novo acontecer, quer ver o novo acontecer. E quem vai trazer o novo para o mundo é o cristão, pela sua experiência de vida cristã.
pelo seu testemunho de vida cristã. Por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso fazer algo que mude o mundo, e isso só será possível se a palavra de Deus encontrar em nossos corações uma terra boa e generosa. O nosso coração, ele precisa ser uma terra boa, que acolha e coloque a palavra de Deus em prática. E o que significa ter este coração bom? O que significa estar pronto para acolher esta palavra e ajudar o mundo a produzir bons frutos? Um coração que expresse compromisso com a palavra, ou seja, compromisso com a vida do seu semelhante, com o planeta, com as questões sociais, com a caminhada cristã. Quem se alimenta da palavra, quem faz uma experiência da palavra de Deus, precisa ser uma pessoa comprometida. Aquele que demonstra descompromisso, falta de compromisso no seu dia a dia, significa que a palavra entrou para um ouvido, saiu para o outro. Não guardou nada dentro de si. E se não tem nada dentro de si, não pode também oferecer nada para os outros. Por exemplo, quando se falta o compromisso com a vida do seu semelhante, esse período que nós estamos vivendo da pandemia, aonde se pede tanto, use máscara, use o gel, não saia na rua sem necessidade, não faça aglomeração. Então, quando a pessoa não respeita isso, ela não está cuidando nem da vida dela e nem preservando a vida do irmão. É uma pessoa que tem compromisso com a vida? Não tem. Ainda mais os mais jovens, né? Hoje em dia não aguenta ficar em casa. Vira e mexe, arruma um caminho para se reunirem com os amigos, curtir música alta, balada, e depois traz o coronga para dentro de casa, os pais, os mais idosos. Então isso não é compromisso com a vida, então precisa ter seriedade. Depois também, questão do planeta, se a pessoa não preserva a natureza, não cuida da natureza, obra criada de Deus, não economiza água, um desperdício danado, como é que vai garantir um futuro melhor para aqueles que vêm atrás de nós? Falta de compromisso, destrói tudo que tem na natureza. Depois também as questões sociais. Hoje nós vivemos um momento tão difícil, onde pessoas desempregadas, pessoas já passando fome, e às vezes, você sabe que o medicamento está caro e às vezes a pessoa por não trabalhar não tem remédio para comprar e não é tudo que o governo oferece. Então, se preocupar nessas questões sociais, manifestado pelo ato de solidariedade. Se a pessoa é egoísta, não é solidária, não é a pessoa que tem compromisso pela palavra de Deus, ela tem compromisso só com a vida dela. Isso chama-se indiferença, isso chama-se egoísmo. E também a caminhada cristã. Quem só se preocupa consigo mesmo, de querer ser salvo, e não cuida da salvação do seu irmão, não apresenta Deus para o irmão, não está vivendo o seu compromisso com a palavra. Então olha quanta coisa que nos leva a refletir, né, o caminho que demonstra se o nosso coração está aberto ou fechado para acolher a palavra de Deus. E o termômetro para isso é nosso compromisso de vida. Meu irmão, minha irmã, nada pode ocupar o lugar da palavra de Deus em nossa vida, para que não estrague este solo e o deixe improdutivo. Então a gente precisa ter o devido cuidado com algumas coisas para não estragar o nosso coração, para que o nosso coração possa ser sempre bom, para que quando a palavra de Deus cair, ela possa produzir os seus frutos. E quais os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, as preocupações. A gente não pode colocar a preocupação acima da nossa fé. Muitas vezes, quando a preocupação é exagerada, a gente deixa de prestar atenção em Deus e começa a dar mais atenção para aquilo que está me tirando o sossego. E a gente esquece que a solução da nossa vida é Deus, está em Deus, né? A gente não consegue por si próprio encontrar realmente solução para nada. Então, cuidado com as preocupações, que isso pode estragar o seu coração e a palavra não vai encontrar espaço e não vai produzir frutos ali. Também os apegos. Quando a gente se apega a alguma coisa demais, a gente se desapega de outro.
e muitas vezes a gente apega a tantas coisas desnecessárias e desapega daquilo que é necessário, Deus na nossa vida. As feridas emocionais, elas também prejudicam o nosso coração como solo, como terra, e não nos permite ter coração bom para acolher a palavra de Deus, principalmente nas nossas convivências. E agora, por causa desta pandemia, por causa deste distanciamento social, onde as pessoas têm que ficar um pouco mais em casa, está acontecendo muito choque, né? Marido, mulher, pais e filhos entre os irmãos. Então precisa ter um pouquinho mais de paciência e não guardar as coisas ruins no coração. Mágoa, raiva, ódio, espírito de vingança, impaciência, falta de perdão. Precisa tomar cuidado com aqui. Até com essas coisinhas que a gente acha que é coisa boba, isso também faz mal e prejudica o nosso acolhimento na palavra. E por fim, as ideologias contrárias à nossa fé. Hoje circula dentro da sociedade muitos tipos de pensamento contrários àquilo que é de Deus. E às vezes vem de uma forma tão bonita que a gente acha que é bom e a gente acolhe para nós. E as ideologias contrárias à nossa fé nos afastam de Deus, nos afastam do verdadeiro caminho, nos faz perder a fé. Porque a ideologia contra a fé nos faz adorar falsos deuses e a praticar costumes que não estão no mandamento de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. E as ideologias entram na nossa casa pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pelo tipo de conversa e tantas outras coisas. Ter olhos abertos para perceber aquilo que é prejudicial. Tomando esse cuidado, nosso coração vai continuar sendo sempre bom e nunca vamos realmente perder esta oportunidade de deixar que a palavra produza em nós frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, o sentido da nossa vida neste mundo é produzir bons frutos. É para isso que estamos aqui. Somos uma árvore plantada por Deus. Temos que produzir frutos. E tem um adubo muito bom que nos ajuda a produzir esses frutos. Palavra de Deus. Então nunca esqueça disso. Se fortaleça. A palavra diz que é nos dada a Sagrada Escritura para nos corrigir, para nos orientar, para nos iluminar, para nos alimentar. Que sejamos então assíduos todos os dias nesta comunhão com a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!